Olá, Lancinauta, mais uma vez o Diário lança na Copa de 70, falando sobre os 50 anos da conquista do Brasil, do tricampeonato no México. E dessa vez eu vou falar sobre o dia 18 de junho de 70, o dia seguinte à vitória contra o Uruguai e o início da preparação para a grande final contra a Itália. Bem, o dia 18 foi um dia de treino leve pela manhã, com entrevista com o Pelé, com o Jairzinho, com o Carlos Alberto. O Carlos Alberto falando que o Zagallo tinha sido muito importante porque no primeiro tempo contra o Uruguai o Brasil estava perdendo por 1-0, empatou no último ataque e não estava jogando bem, veio e jogou melhor no segundo tempo, falou que o Zagallo chacoalhou o time. E todos perguntando para o Pelé por que ele estava tão bem fisicamente, né? Porque ele estava arrasando naquela Copa do Mundo. Ele disse, poxa, eu me preparei demais porque essa é realmente a minha Copa do Mundo. Então ele mais uma vez confirmando que depois daquela Copa de 70 ele não iria mais defender o Brasil em mundiais. E, obviamente, isso aí foi de manhã, de tarde, a seleção brasileira viajou para a cidade do México, que era o local da final, contra a Itália, e nessa viagem chegou lá, saiu de Guadalajara, aquele sol bacana, chegou na cidade do México uma tempestade, né? O pessoal falou, nossa senhora, que coisa. Mas o que acontece é que o Brasil foi direto para concentração, sem problema de lesão, já se preparando e sem saber se, na realidade, o rival seria Itália ou Alemanha, porque aconteceu uma coisa curiosa. Existia o antidoping, 2 jogadores faziam antidoping após as partidas, né? E os 2 jogadores que fizeram antidoping pela Itália, eles acusaram algum tipo de doping, tinha que fazer uma contraprova. E naquela época seria o seguinte, se alguém tivesse apresentando doping, a seleção seria desclassificada. Ou seja, havia possibilidade da Alemanha entrar no lugar da Itália por causa disso, né, da Itália ser desclassificada e o Brasil enfrentar a Alemanha pela primeira vez na história. Vamos lembrar que o Brasil nunca tinha enfrentado a Alemanha em Copa do Mundo até então e só foi enfrentar pela primeira vez na Copa de 2002. E a Itália muito confiante por causa da vitória, apesar dessa preocupação do que iria acontecer com o doping, porque ela conseguiu um resultado sensacional contra a Alemanha na semifinal. Porque foi um jogo que muitos consideram um jogo do século na história das Copas do Mundo. Foi uma partida em que a Itália venceu por 4-3 na prorrogação, mas o que aconteceu foi o seguinte, o tempo normal ficou 1-1. O Bonicenha fez um gol logo no início para a Itália foi lá para trás, naquele estilo dela de jogar retrancada, segurou a Alemanha. O Beckenbauer, que era o líbero, né, virou atacante. Num determinado lance ele acusou de sofrer pênalti, mas o juiz marcou a falta fora da área e esse lance, que já foi no final da partida, fez com que ele tivesse um deslocamento do ombro. E o Beckenbauer teve que enfaixar o ombro. Na cobrança de falta, a bola não entrou, mas no contra-ataque, o último ataque do jogo, a Alemanha conseguiu um empate, uma jogada pela esquerda. Schnelliger, difícil falar esse nome, ele conseguiu tocar e empatar a partida e o jogo acabou ali. Então 1-1 foi para a prorrogação. Na prorrogação, aí foi aquela coisa incrível, porque a Alemanha saiu na frente com o gol do Miller, a Itália foi em cima, o Bornich conseguiu um empate, conseguiu a virada com o Riva, o Miller conseguiu empatar o jogo, mas o Rivera fez 4-3 para a Itália e a Itália ficou segurando. E a Alemanha indo para cima, uma situação muito emocionante, né? Porque o Beckenbauer estava com o braço enfaixado, tentando ajudar a equipe, o Beckenbauer era o principal jogador daquela equipe, mas a Alemanha não conseguiu chegar lá. Ou seja, um jogo espetacular, em que a Itália conseguiu um resultado incrível, mas tinha aquela situação, né? A Itália jogou uma prorrogação de um jogo muito complicado. Será que estaria mais cansada para enfrentar o Brasil? E enfrentaria o Brasil? Essa história eu vou contar no dia 19 de junho, a próxima edição do Diário Lance na Copa. Um grande abraço, pessoal!